paz de Deus, meninas. Tanto tempo que eu não gravo vídeo aqui pro canal. E hoje quero falar uma coisa muito legal pra vocês. Amanhã começamos a leitura de Jó. Que livro excelente! Já lemos o Pentateuco, chegamos nos livros da lei, fizemos outros livros também. E agora vamos começar em Jó. Eu amo a história de Jó. E nesse vídeo de hoje eu gostaria de fazer uma recapitulação de tudo aquilo que a gente vai ver em Jó. E se você não faz parte do meu grupo no WhatsApp, é só mandar uma mensagem ou ir no meu Instagram, que é @minhacaminhadacomjesus. E lá você pode acompanhar também todo o nosso cronograma de estudos. A gente não só posta estudos, mas compartilha imagens, a gente compartilha também livros e algumas coisas que a gente está aprendendo. Então é muito legal. Então vem comigo para vocês saberem, né, e conhecerem um pouco dessa história maravilhosa que é a de Jó. Como eu falei pra vocês, a gente já fez os livros de leis, que é o Pentateuco, os históricos, e agora a gente vai começar os livros de sabedoria, e em seguida os proféticos. Então, Jó. Quais são os principais personagens que a gente vai ver nesse livro incrível? É Jó, Elifaz, Bildade, Zofar e Eliú. O local, a localização fica na terra de Uz. As palavras-chave que a gente vai encontrar durante todo esse nosso estudo de forma teológica é o sofrimento, provação e soberania. Qual que é o tema principal desse livro? O problema do sofrimento do justo. Aqui a gente já entende tudo. Que a gente vai se aprofundar sobre o sofrimento, porque as pessoas justas sofrem. E é extremamente uma coisa incrível e linda. Bom, Jó é caracterizado aqui separado, né, como um livro de sabedoria, porque ele aborda um tema difícil, que é o quê? Que é o sofrimento humano. Enquanto a sua forma é classificado como um livro poético, pois mais de 90% de sua redação está em versos. Esse livro é considerado por muitos eruditos como o primeiro e mais antigo livro de toda a Bíblia. Sua história é situada na época dos patriarcas, por volta de 2100 anos antes de Cristo, pois além da longa vida de Jó, vemos que o chefe da família que oferece sacrifícios, ao invés de um sacerdote oficial da tribo de Levi. Isso a gente até viu nos livros da lei, né? Podemos comprovar sua inspiração divina pelo fato de que, apesar de ser o livro mais antigo do Velho Testamento, encontramos neles muitas verdades científicas que foram confirmadas somente em séculos recentes. A redondeza da Terra, a composição interior de nosso planeta, as camadas atmosféricas e a posição do nosso planeta no universo. Jó não é um personagem de ficção e nem sua história uma parábola, como alguns o desejam interpretar, pois o livro nos informa seu local de residência, que é Uz, que a gente acabou de falar, e também vemos Jó sendo criado tanto no Velho Testamento quanto no Novo, como uma pessoa real. O livro conta a história do sofrimento deste homem íntegro, honesto e temente a Deus, que perde repentinamente riquezas, filhos, além de contrair uma doença de pele repulsiva e dolorosa. 3 amigos o visitam para consolá-lo, tentando achar uma explicação para tanta desgraça. Afirma que Jó está sofrendo porque pecou, mas Jó reage contra essa opinião, afirmando que sempre foi um homem justo e bom. Este livro destaca uma questão teológica muito importante. A confiança em Deus pode sobreviver à perda de todos os bens temporais? Esta história oriental tem uma resposta. Mesmo diante da tragédia financeira, familiar e de saúde, Jó não amaldiçoou a Deus. A aprovação de Jó é um teste de sua confiança no Altíssimo e da realidade de sua fé. Ele é o modelo de integridade espiritual, pois continuou firme, mesmo sem compreender a razão por trás de suas tribulações. Portanto, podemos concluir que os maiores sofrimentos não levarão o verdadeiro santo a abandonar a Deus. Não levaram, né? Além disto, a questão do sofrimento humano, principalmente do justo, é outra importante questão levantada. A pergunta que não quer calar. O que é feito até os dias de hoje é a seguinte: se Deus é poderoso e justo, por que permite que as pessoas boas sofrem? Inclusive, a minha prima me fez essa pergunta semana passada. Bom, aqui está essa resposta.
Até esse tempo, julga-se que todo sofrimento era resultado de pecado pessoal, ou seja, se Jó estava sofrendo é porque tinha pecado. A justiça de Deus, diziam eles, manifestar-se nisso, castigo para as pessoas más e bênçãos para as pessoas boas. Jó também acreditava que esse tipo de retribuição divina, no seu modo de pensar, Deus estava sendo injusto com ele. Os 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, tentam resolver a questão do sofrimento humano debaixo do governo divino. Eles argumentam à luz da história, da filosofia e da lei natural, mas não conseguem convencer Jó de culpa. Até mesmo Eliú, com seu discernimento mais profundo, não foi capaz de resolver esse dilema. Nenhum deles encontra uma resposta final. Está a aparente falha de Deus em, por um lado, não recompensar os seus servos fiéis e, por outro lado, não castigar os ímpios como merecem. Era um problema que punha sempre à prova a fé do Antigo Testamento. No final do livro, quando Deus entra em cena, fica claro que a sabedoria e as ações divinas não podem ser compreendidas pelo ser humano, que é limitada. Deus, ao invés de responder aos questionamentos de Jó, o convence de ignorância através de uma série de perguntas, mostrando ao seu servo que se há mistérios do mundo natural que ele não consegue compreender, quanto mais os mistérios do mundo espiritual. E isso é muito verdade. A gente vai ver que é uma das partes minhas preferidas do livro de Jó. Onde estava a solução para o dilema das tribulações de Jó? A causa do sofrimento de Jó não era devido ao seu pecado, mas estava inserido dentro da soberania divina. Assim, as provações podem nos sobrevir e são permitidas por Deus para a nossa instrução e amadurecimento, e nem sempre estão associadas a castigo e correção. Portanto, uma das lições do livro é que existem situações como o sofrimento de algumas pessoas que não conseguimos entender, mas devemos nos conformar com a vontade e a soberania de Deus e confiar que nosso Pai Celestial, de alguma forma, usará todas essas circunstâncias dolorosas para o bem final de seus filhos. Ou seja, os caminhos de Deus, embora inescrutáveis, não devem abalar nossa confiança nele e precisam ser aceitos com fé até o fim. Esse foi o resumo que eu fiz do livro, mas eu queria deixar algumas observações. Inclusive, hoje eu postei nos meus stories algo muito direcionado a isso, que é o seguinte: nós vivemos o nosso testemunho. E é verdade, a gente não quer que aconteça várias coisas na nossa vida. Hoje eu até contei um pedaço da minha vida. E várias coisas, se você observar, na verdade, aqueles que são fiéis e justos são as pessoas que mais sofrem. Por quê? Mas dentro desse sofrimento, a gente tem o que eu escrevi aqui e deixei bem claro pra vocês. A gente tem um amadurecimento, seja ele espiritual, seja ele aqui mesmo no nosso plano terrestre. E isso é muito gratificante. Claro que quando você tá na tribulação, na luta, muitas vezes você esquece. Olha o barulho. Muitas vezes você esquece disso, mas é muito importante você se lembrar. Dito isso, eu quero deixar algumas perguntas difíceis, mas eu já vou responder, tá? Que eu já fiz isso. Que tipo de relacionamento Jó tinha com Deus? A biografia de Jó começa com uma descrição de seu caráter, composta de 4 elementos. Ele era um homem íntegro, justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Ele orava por seus filhos e se preocupava com o relacionamento deles com Deus. Era bem-sucedido, rico e o estereótipo do homem abençoado. De fato, Deus adiciona sua própria aprovação de Jó usando as mesmas características que abrem o livro, que a gente vai ver do 1 ao 8. Diante da repentina e esmagadora perda de tudo que tinha, filhos, servos, rebanhos, Jó inicialmente reagiu com luto e o reconhecimento da soberania de Deus. O Senhor o deu, o Senhor o levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Sob o julgamento severo de seus amigos, Jó lutou para entender por que Deus não parecia disposto a solucionar os seus problemas. Tendo Deus falado ao menos parte da dificuldade de Jó, foi esclarecida. Ele havia confundindo relacionamento com Deus com familiaridade com Deus. O Senhor não repreendeu a fé ou a sinceridade de Jó. Antes o questionou a insistência dele em receber uma resposta para suas aflições. Ao permitir que Jó ouvisse uma pequena parte da extensão de sua ignorância, Deus lhe mostrou que havia muito que ele nunca entenderia. Como criação, Jó simplesmente não tinha o direito de exigir uma resposta do Criador.
As últimas palavras de Jó são cheias de humildade e arrependimento. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso menospreze a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Jó passou seus últimos dias gozando do mesmo tipo de relacionamento que tinha antes com Deus. Orou por seus amigos e formou uma nova família com filhos piedosos e viveu uma vida plena. Resposta para a sua pergunta. Segunda, que tipo de relacionamento Satanás tem com Deus no livro de Jó? Bom, Satanás pode ser o grande adversário de Deus, mas eles não estão no mesmo nível. Satanás é uma criação ao passo que Deus é o Criador. Ele era um anjo que, em seu papel exaltado, recusou-se a servir e rebelou-se contra Deus. O contínuo conflito entre Satanás e Deus é ilustrado quando aquele afirma que pessoas íntegras permanecem fiéis a Deus somente quando elas recebem coisas boas, que confiam em Deus apenas enquanto Ele é bom para elas. Satanás desafiou as afirmações de Deus a respeito da integridade de Jó. Ele afirmou que a integridade de Jó não havia sido comprovada e até duvidou dela. Aparentemente, Satanás estava convencido de que podia destruir a fé de Jó em Deus por meio do sofrimento. Mais uma vez, Satanás foi derrotado à medida que Deus demonstrou por meio de Jó que a fé salvadora não pode ser destruída. Não importa quantas dificuldades o crente enfrente, ou quão incompreensível e não merecido o sofrimento parece. Após ter fracassado em destruir Jó, Satanás desaparece da história. Ele permanece o inimigo derrotado de Deus, ainda se enfurecendo contra um triunfo inevitável de Deus. Entendeu? Agora vai aquela pergunta de antes que eu falei e que eu fiz o contexto, mas eu não respondi. Por que pessoas justas e inocentes sofrem? É claro que nenhum ser humano é verdadeiramente justo ou inocente. A Bíblia claramente afirma que todos pecaram. Todos os pecadores merecem ser castigados eternamente. E é isso que torna a graça de Deus tão maravilhosa. Ao compreender essa verdade, no entanto, deve-se reconhecer que numa escala humana relativa, há pessoas justas e inocentes. Isto é, algumas pessoas são mais morais e virtuosas do que outras. E algumas são mais inocentes. Considere, por exemplo, uma pessoa que se esforça ao máximo para praticar a ética da reciprocidade e a outra que vive generosamente para os pobres. E considera a inocência ingênua das criancinhas. Então, essa pergunta poderia ser refeita. Por que criancinhas e pessoas que vivem de modo exemplar sofrem? Essa pergunta revela a premissa de que há uma conexão direta entre a retidão e a inocência de um lado e uma vida sem sofrimento do outro. Pode até haver uma conexão, mas ela não é direta. De fato, o pecado mais cedo ou mais tarde leva ao sofrimento. Porém, este não é um indicador infalível do pecado. Os amigos de Jó não foram capazes de enxergar além desse ponto. Para eles, o sofrimento de uma pessoa era sempre um efeito cuja única coisa era o pecado que eles cometeram. É verdade que os justos e os inocentes sofrem por uma variedade de motivos. Às vezes, atos justos no mundo pecaminoso envolvem sofrimento. Por exemplo, quando o justo sacrifica sua vida por outras pessoas. Às vezes, o pecado de outras pessoas leva a pessoa justa a sofrer. Isso é o que mais acontece hoje em dia. Por exemplo, uma criança sofre com o resultado dos atos de seus pais. Os justos e os inocentes não estão insetos de situações dolorosas que emergem no mundo imperfeito e pecaminoso, tais como ter uma dor de dente ou um dedo esmagado na porta de um carro. As pessoas às vezes sofrem por um motivo não específico. Sem que haja nenhum esclarecimento, Jó é uma ilustração perfeita dessa última experiência. E essa última parte eu quero muito que você faça depois que a gente terminar o estudo, mas eu já vou deixar aqui nesse vídeo para você se lembrar. Quando terminar esse vídeo, anota isso. As perguntas para você se aprofundar de cabeça assim, no estudo teológico de Jó. O que aprendemos sobre o caráter de Satanás com o livro de Jó? Segunda pergunta. Resuma os argumentos do amigo de Jó. Terceira pergunta. O que Deus diz aos amigos de Jó? Quarta pergunta. O que Deus diz
finalmente a Jó. Última pergunta. Como Jó muda o homem justo no início do livro para aquele no fim do livro? Isso, pessoal. Então, que Deus possa abençoar grandemente a sua vida através desse vídeo, desse estudo que a gente está fazendo. Se você não me segue no meu Instagram, Minha Caminhada com Jesus, por favor, curta esse vídeo, compartilhe a palavra do Senhor, porque quanto mais gente sabe de Deus, melhor ficam, né, os nossos caminhos e a volta de Jesus fica mais próxima. Que Deus abençoe o dia de vocês. Um beijo.